Se você tem 20 anos ou mais, você certamente já passou por uma decepção, por uma situação em que você se frustrou, seja ela no seu trabalho, seja ela em relações pessoais, como amizades, namoros, casamentos, entre outros. O problema disso é que isso consome muito a nossa energia, a gente despende muito tempo, com essa questão, e quando a gente começa a se recuperar, quando a gente começa a melhorar, a gente rapidamente já se envolve novamente com esse tipo de pessoa, a gente novamente passa por essa situação. Isso faz com que a gente crie uma casca, faz com que a gente crie uma armadura dentro de nós e fora de nós também, que faz com que a gente tenha dificuldades de relacionamentos, faz com que a gente não consiga mais se entregar totalmente para uma próxima pessoa. E isso é um grande dilema, porque a gente pensa que a gente está protegido, que a gente vai criar essa casca, que a gente vai conseguir se proteger de possíveis tentativas de pessoas que forem se aproveitar dessa situação, mas você acaba não dando a chance de ter uma nova relação, de você conhecer pessoas novas. Então, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou tratar aqui com vocês como que a gente pode e deve identificar esses padrões que acontecem, que são padrões que são nossos, cada um de nós possui esses padrões, então a gente precisa identificar esses padrões que estão na nossa personalidade para que a gente não cometa esses erros. Identificar esses padrões é importantíssimo para que a gente não cometa esses erros novamente, então a gente tem que parar de terceirizar a culpa dos outros e entender que o fato é que aquele velho exemplo, pessoal? Imagina aquela pessoa que está num relacionamento tóxico, então ela demorou anos e anos para sair de um relacionamento, ela se recupera e logo depois ela encontra uma outra pessoa que tem essa mesma personalidade de também ser tóxica, e ela fica nesse ciclo vicioso, ou seja, a culpa de estar se relacionando com pessoas assim é dela, ela quem está atraindo esse tipo de pessoa para perto dela. Então, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre isso. Eu identifiquei em mim mesmo que eu era esse tipo de pessoa, tá certo? Que eu despendia muita energia nas pessoas erradas, Eu sempre tentei agradar muito as pessoas, e isso fez com que pessoas oportunistas aparecessem próximas a mim. Eu identifiquei 3 padrões de comportamento em mim, lá antigamente, quando eu tinha por volta dos 20 anos, e que eu comecei a melhorar aos poucos. Eu quero passar aqui para vocês, para ver se faz sentido para vocês esses 3 padrões que eu encontrei em mim, que eu fazia, não é mesmo, pessoal? Para que vocês vejam se faz sentido, se vocês já passaram por isso e se você se identifica também com isso que eu fazia, pessoal. Então, esses 3 padrões são os seguintes. O primeiro deles, a gente fala demais e ouve de menos. Segundo, depositamos muita energia nas pessoas erradas. E o terceiro, nossa frustração nos outros é do tamanho que criamos na nossa cabeça. Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo que a gente fala demais e ouve de menos, eu acho que está muito naquela questão que eu falei, quando, por exemplo, quando eu falo que eu era uma pessoa, e continuo ainda sendo um pouco assim, mas já melhorei bastante, ainda tenho muito que melhorar, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de agradar aos outros. Então quando você, além de tudo, quando você quer agradar uma pessoa e você é ansiosa, você acaba falando demais, Você acaba atravessando a conversa, você não consegue fazer a conversa se tornar fluida e natural, Então você acaba falando demais e você acaba se aproximando de pessoas que querem simplesmente curiar sobre a sua vida, sem falar as coisas da vida dela e apenas perguntando coisas sobre você, e você, na ingenuidade de querer não somente agradá-las, mas também de não querer ficar sozinho, você acaba falando demais sobre a sua vida, e isso mostra uma certa fraqueza, Pessoas que são fortes emocionalmente são pessoas que não ficam contando sua vida para qualquer um, São pessoas que não ficam dando essa sopa para o azar, pessoal? Então, quanto menos a gente puder falar sobre a nossa vida, ou pelo menos quanto mais a gente conseguir transformar as relações, as conversas em coisas fluídas, Então, se a pessoa faz uma pergunta, você responde e joga a pergunta para a pessoa também. Então, tem que ser uma coisa natural, tem que fluir naturalmente, tem que parar de se preocupar com o que a pessoa vai pensar e fazer a conversa fluir de uma forma natural, pessoal? Então,
a gente acaba fazendo isso quando a gente quer agradar os outros, né? A gente acaba falando demais e ouvindo de menos. Tem aquele velho ditado, né, que diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, que é exatamente para a gente ouvir mais e falar menos, né, pessoal? Então eu identifiquei isso muito em mim. O que vocês acham? Vocês também se identificam assim? Vocês são esse tipo de pessoa que sempre falou demais também? Então coloca aqui embaixo nos comentários, tá, pessoal? Agora eu já vou logo para o segundo ponto, que é: depositamos muita energia nas pessoas erradas. E isso acontece muito, né, pessoal? Eu vejo que isso não acontece só comigo, né? Conversando com outras pessoas também que passaram por situações semelhantes, é exatamente isso, né? A gente acaba, na ânsia da gente acabar não ficando sozinho, na ânsia, né, da gente querer se enturmar, na ânsia da gente querer ficar incluso dentro de um ciclo social, a gente acaba muitas vezes abdicando da nossa felicidade, a gente acaba abdicando de quem nós somos realmente, né? A gente acaba agregando personalidades dos outros, né? E a gente acaba, isso faz com que a gente fique sem energia praticamente, né? Então a gente acaba fazendo muito pelo outro e acaba esquecendo de nós mesmos, né? Então essa é uma questão que também eu via muito em mim, né? Eu fazia coisas que não eram da minha natureza, né? Eu fazia coisas que simplesmente não fazem parte de mim, simplesmente para agradar aquela pessoa que estava no meu convívio naquela época, né? Então eu vejo que esse foi um grande erro meu, né? De querer agradar ao ponto de você perder a sua personalidade, você deixar de ser você. Se a pessoa ela gosta realmente, genuinamente de você, ela vai gostar de você pelo que você é, não pelo que você mostra ou do que você tenta agradá-la, entende, pessoal? Então eu demorei muito tempo para entender isso, e hoje em dia eu sou muito mais eu, né? Muito mais eu nos meus pensamentos, muito mais eu nas minhas atitudes, né? Então eu falo realmente o que eu penso, eu falo realmente o que eu quero. Se eu quero uma coisa eu já falo, se eu não quero também eu já deixo muito claro. Então muitas das vezes a gente acaba tomando essa personalidade, né? A gente acaba agregando algo que não faz parte, que não nos pertence, né? E isso, a pessoa acaba identificando isso, né? Isso fica muito claro quando a gente acaba fazendo isso, e a pessoa vê isso também como uma certa fraqueza, né? Quando você não se posiciona, você acaba demonstrando essa fraqueza também, né, pessoal? Então, quanto antes a gente conseguir identificar esse padrão, né, da gente realmente gastar energia com realmente quem vale a pena, né? Se você já está muito cansado, se você já gastou muita energia com alguém, né, vai demorar muito tempo, né, até que você se recupere, você consiga se entregar rapidamente ao outro. Então, sempre que você for começar algum tipo de relação, seja ela uma amizade, né, uma relação de trabalho, né, sempre fique com o pé atrás, né, sempre fique um pouco resguardado, né, pessoal? Acho que aqui tá a grande questão, a gente não demandar já uma grande energia logo de princípio, para que a gente não fique exaurido e que a gente mostre realmente quem nós somos, não é mesmo? O terceiro ponto é que a nossa frustração nos outros é do tamanho que a gente cria em nossa cabeça, né? Acho que ela está muito ligada também a esses outros dois, né, pessoal? Então é exatamente o que a frase ela já disse, né? A gente só se frustra quando a gente cria uma perspectiva na pessoa, né? Então, assim, muitas das vezes também a gente cria uma certa expectativa na pessoa porque a gente espera que ela haja do jeito que a gente quer, né? E nem sempre as pessoas vão fazer isso. Na verdade, muitas das vezes não vão fazer isso. Aí a gente acaba criando uma ideia dessa pessoa, a gente acaba criando uma perspectiva de que essa pessoa vai acabar fazendo aquilo que a gente quer, e na verdade não é assim, né, que funcionam as coisas, né, pessoal? Então a gente acaba realmente se frustrando, né? Quantas vezes a gente se vê em situações que a gente acaba se frustrando muito com uma coisa que era muito pequena, né? A gente acaba aumentando demais algo que era extremamente irrisório, né? Então isso por quê? Isso porque na nossa cabeça a gente acabou transformando, né, aquela pessoa, endeusando alguém que na verdade não era um deus, né? Então a pessoa é uma pessoa que é humana, ela comete erros, ela vai errar, assim como qualquer pessoa vai errar, e a gente acaba colocando ela num pedestal, né, como se ela não fosse nunca errar na vida. E quando acontece algum tipo de erro, quando acontece algum tipo de falha, a gente acaba se frustrando. Por quê?
exatamente por isso, porque nós a colocamos nesse status de ser alguém muito importante, nós colocamos essa perspectiva nela, né, pessoal? Não foi ela que colocou isso, né? Não foi ela que transpareceu isso para você, foi a forma que você percebeu, foi a forma que você entendeu que ela é para você, entende, pessoal? Então, quando a gente consegue identificar esses padrões de que nós somos responsáveis, né, pelo que se você nunca vai ser responsável, pessoal, pela atitude dos outros, tá? Não adianta a gente querer ficar pensando no que o outro vai fazer. Não adianta a gente querer ficar controlando a atitude dos outros. A gente tem poder sobre as nossas atitudes. A gente tem poder sobre aquilo que está próximo e que está é, palpável a nós, né? Então, quanto mais a gente ficar gastando nossa energia, que é o que eu fazia, né? Eu ficava gastando muita minha energia pensando no que o outro ia pensar, no que o outro ia falar de mim. Então, sempre foi muito desgastante isso para mim. Eu sempre ficava pensando muito internamente, isso me deixava extremamente ansioso, né? Hoje em dia, eu já sou exatamente assim como eu estou falando com vocês, aberto, né? Minha vida é um livro aberto para aquelas pessoas que querem estar próximas de mim. Quem não quiser estar próximo de mim, paciência, está perdendo uma grande pessoa que tem aqui muito amor para dar, uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que está realmente sempre se preocupando com quem está próximo de mim, não é mesmo? Mas se a pessoa não enxerga isso, aí isso é com ela, não mais comigo, né, pessoal? Então, eu também demorei muito para perceber isso, né, e fazendo a terapia, conversando com o meu terapeuta, ele tem cada vez mais me falado isso, né, que André, você precisa ser quem você é, né, você precisa tomar as suas atitudes por você, não pelos outros. Você não pode ficar pensando e não deve ficar pensando no que o outro vai pensar de você, né? Ninguém é tão importante ao ponto de que é, não vai chegar ao ponto de que alguém não vai gostar de você. Com certeza vai ter alguém na sua vida que não gosta de você. Você pode ter um amigo, um irmão, um parente, uma pessoa do trabalho, alguém que realmente não gosta de você e faz parte da vida, né? A gente precisa aceitar isso, né, pessoal? Então não adianta a gente querer ficar controlando, né, algo que é incontrolável. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer sempre o nosso melhor e o que a pessoa vai pensar ou não de nós, aí já cabe a ela, tá certo? Então, esses 3 pontos que eu identifiquei em mim são 3 pontos que eles podem parecer meio bobinhos, são 3 pontos que eles podem parecer meio óbvios, né, pessoal? Mas às vezes o óbvio é aquilo que é difícil da gente enxergar, né? Quando a gente está na situação, quando a gente está no meio do turbilhão, no meio do relacionamento, por exemplo, a gente não consegue enxergar, né? Tanto que quando a gente conversa muitas vezes com quem está de fora, a pessoa tem uma percepção totalmente diferente da nossa, né? A pessoa fala, nossa, mas você não percebeu que fulano de tal era assim com você? Aí você fala, não, nunca percebi que ele fazia isso, como que eu não pude perceber isso? Então, percebe, pessoal? Então, esses 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês são padrões que eu encontrei em mim, né? Que eu verifiquei, que foram erros meus e que eu estou procurando corrigi-los. E aqui vai a principal dica que eu dou para vocês, conversando também com o meu terapeuta, que a questão, pessoal, é a gente sempre encontrar o equilíbrio, né? Ele falou para mim que, assim, ele disse, André, é importante você ter esse desconfiômetro, né? Depois de tudo que você sofreu, né? Depois das pessoas que passaram na sua vida, né? Que fizeram com que você sofresse, etc. A gente vai criando essa casca que é natural, né? E é bom a gente ter essa casca, é bom a gente ter esse desconfiômetro, tá certo? Mas aí você precisa saber se a pessoa for chegar próxima de você, quiser ter algum tipo de relação de amizade, né? Então você precisa identificar se aquilo que você está sentindo, aquela desconfiança que você está sentindo, se ela é algo interno, né? Ou se ela é algo externo. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Se é algo interno, é aquela coisa da intuição, né, André? Se você está tendo essa intuição é porque você percebeu algo, tá certo? Que te alertou, né? Então é o seu corpo, é a sua mente te dizendo para você tomar um certo cuidado, para você ter um certo receio dessa situação e você agir sempre com precaução, né? E o externo é exatamente você tentar entender os sinais, né? Você tentar entender qual é a entonação da pessoa, né? Como é que ela está tentando chegar perto de você,
qual o motivo dela estar tentando chegar perto de você. Então são coisas, pessoal, que podem parecer pequenas, né? Mas para quem tem uma certa dificuldade em criar relações, como eu sempre tive, isso sempre foi uma dificuldade para mim, né? Então, o que para algumas pessoas é natural, para mim é extremamente difícil e doloroso, né? Então eu estou aprendendo realmente com o tempo a confiar na pessoa, mas na medida certa da pessoa. Então, se você, assim como eu, você tem esse desconfiômetro, se você já passou por muita coisa também, não se sinta mal, tá, pessoal? Você ter essa intuição, você ter essa defesa dentro de você, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer com que você não se jogue totalmente, né, numa relação, porque você se jogar por completo logo de início, com certeza vai fazer você quebrar a cara, né? Pode não ser logo, mas num futuro muito próximo. Mas também a gente precisa, como eu falei, encontrar esse equilíbrio, que é o equilíbrio de você se precaver, mas você também não se resguardar tanto ao ponto de você não se abrir para novas relações, não se abrir para novos relacionamentos, né, pessoal? Porque não é porque uma pessoa fez algo com você que você não tem que se dar o direito de você ser feliz, de você conhecer pessoas novas, de você ter novas amizades. Então é sempre encontrar o equilíbrio, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, que eu tenho certeza que é ele que vai fazer com que a gente tenha boas relações, que nós sejamos pessoas melhores, e assim a gente vai conseguir ser cada vez mais nós mesmos. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se identificado com o que eu falei. E se vocês gostaram, comenta aqui no comentário. Bota aqui no comentário, pessoal. Tá? Escreve aqui se você já passou por alguma situação parecida, né? O que você achou desses 3 padrões que eu encontrei em mim, né? E dessa dica também que eu dei. Tá? Bota aqui nos comentários para que a gente possa ter essa troca genuína entre nós. Tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é André e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.